Olá! Neste programa falaremos sobre o Encontro Estadual de História, que em sua 23ª edição foi realizado no campus da Unesp em Assis. Não perca, a TV Unesp está no ar. O 23º Encontro Estadual de História é um evento organizado bianualmente pela ANPU, Associação Nacional de História, em sua seção São Paulo. O evento dará prosseguimento às suas reuniões científicas que reúnem historiadores, pesquisadores e estudantes de São Paulo e de diversos estados brasileiros, bem como professores de escolas de ensino fundamental e médio. A ANPU é uma associação científica que foi fundada em 1961 e se dedica ao aperfeiçoamento do ensino de história em seus diversos níveis, ao estudo, à pesquisa e à divulgação de assuntos de história, assim como a defesa do livre exercício dos profissionais de história no estado de São Paulo. É uma tradição da associação que o encontro estadual seja realizado na universidade em que o vice-presidente da entidade atua. No caso, o vice-presidente era o professor Wilton Silva, docente do Departamento de História da FCL, motivo pelo qual o evento teve como sede o campus de Assis. Esta edição reuniu mais de 600 inscritos, que desfrutaram de conferências, mesas redondas, minicursos, seminários temáticos e apresentações de pôsteres, permitindo a esses participantes discutir os mais diversos temas ligados à história. O tema do encontro foi História, por quê e para quem?, o que permitiu uma grande discussão acerca do papel da história e de sua relevância social. A resposta para esta pergunta foi respondida e debatida ao longo de todo o evento. Como que foi a experiência de organizar um evento dessa magnitude, dessa importância para a área de história? E quais foram as dificuldades, quais foram os problemas de se organizar um evento como esse? Bom, trata-se da 23º encontro bianual, quer dizer, fazem 46 anos, portanto, que ocorre o encontro estadual da ANPU. E é a terceira vez que vem a Assis. Na verdade, a última vez que esteve aqui foi há 10 anos atrás. Esse evento ele é extremamente importante porque, de certa forma, ele traz não só uma conjunção dos historiadores que trabalham em São Paulo e, portanto, das estaduais da Unesp, da USP e da Unicamp, mas pela proximidade de Assis com o Mato Grosso do Sul e com o Paraná, acaba trazendo também pesquisadores que estão vinculados às universidades do Mato Grosso do Sul e do Paraná, o EL, o EM, o EPG, o FMS e assim por diante. Logicamente que é um grande desafio. Nós temos todos os anos, organizada por um dos professores do departamento, a chamada Semana de História. A Semana de História conta com a participação também regionalizada e local, e nós temos cerca de 300, 350 convidados. É o padrão do funcionamento da nossa Semana de História. Um evento dessa magnitude, por exemplo, ele quase triplica essa quantidade de pessoas. Nós tivemos cerca de 780 inscritos, fora aqueles que estiveram aqui e não se inscreveram, mas usufruíram dos eventos, das palestras, dos filmes. Como, na verdade, é um evento muito grande, né, ele envolve toda uma operação de logística que passa pela questão de transporte, alojamento, a alimentação. E um dos grandes desafios enfrentados por nós, nesse contexto, foi que justamente por ter se processado durante um período de greve, enquanto a direção e a coordenação do curso e todos nós estávamos envolvidos em fazer o evento ocorrer, nós tínhamos a dificuldade que era o não funcionamento do restaurante universitário. Mesmo assim, nós conseguimos uma solução, não é? E as pessoas tiveram condições, portanto, de se alimentar no campus, os estudantes principalmente. Os professores geralmente vão às cidades, são almoços mais demorados, jantares mais demorados, onde você conversa, troca experiências. E, na verdade, o balanço é extremamente positivo. Nós tivemos 25 grupos de estudos, nós tivemos 5
mesas redondas, nós tivemos 3 conferências, nós tivemos a exibição de um filme que agora está concorrendo ao Oscar pelo Brasil, que é o Menino 23. Enfim, nós tivemos uma série de atividades culturais que mostram a enorme diversidade do campo da história e que é uma excelente oportunidade não só para o nosso corpo discente, mas também para o corpo docente e para a comunidade de Assis e da região. E qual que é a importância de um evento desse tamanho para a história e para a região de Assis, principalmente? Bom, na verdade, nós temos que imaginar o seguinte: o nosso curso ele é um curso de licenciatura. Um curso de licenciatura é aquele que forma professores, não é? Por outro lado, nós temos uma pós-graduação com excelente nota junto à CAPES, que é quem avalia os mestrados e doutorados do país, e, portanto, temos uma preocupação em mantermos a atividade de pesquisa. Quando você traz um evento dessa natureza para o seu campus, você oferece aos seus alunos uma oportunidade de contato com uma realidade de pesquisa, de produção de conhecimento e, ao mesmo tempo, para o professor da rede estadual de ensino, que tem a chance de se reciclar, fazer minicursos, ouvir novidades, entrar em contato de uma forma mais ampliada com seus conteúdos escolares. Portanto, existe um processo de reverberação na formação do aluno, no profissional da região e também no próprio desenvolvimento acadêmico da região. Por quê? Porque o acadêmico da UEL ou da UEM vem até aqui e entra em contato com pesquisadores da USP, da Unicamp e da Unesp, que quer se goste ou não, são os maiores polos de produção de conhecimento historiográfico do país, talvez um dos maiores, não é? Existem outros, mas esses 3 com certeza se destacam. E, por certa forma, permite uma troca, não é, de nós com eles, de eles conosco. E qual que é o balanço que o senhor, como organizador do evento, faz? Qual que foi o feedback dado pelos participantes? Bom, isso é curioso porque existe uma espécie de lenda a respeito da receptividade de Assis em relação àqueles que nos visitam, não é? Isso aparece no Interunesp, isso aparece também na AMPU. Eu, como vice-presidente da AMPU, durante esse exercício, porque cabe ao vice-presidente organizar esse encontro bienal, não é? E, como vice-presidente, fui lembrado que a última vez que estivemos aqui, por exemplo, que estivemos aqui nesse evento, há 10 anos atrás, a adesão dos alunos foi muito grande, o número de monitores, participação em cursos, então havia uma expectativa de que isso fosse um sucesso. O anterior, ocorrido em Santos, por exemplo, sofreu de uma série de problemas relacionados ao fato de ser uma faculdade particular, o curso ser noturno, boa parte das atividades se desenvolviam durante a manhã e a tarde e houve um esvaziamento. Como nós temos um curso em 2 períodos, como nós temos um curso que é integral, as pessoas ficam aqui o tempo todo, e, na verdade, a comunidade anseia por interagir com os outros cursos, ou seja, alunos da letras participam da história, alunos da história participam da psicologia e assim, né, reciprocamente, a adesão foi muito grande e a alegria das pessoas que vieram aqui foi muito fácil de ser percebida. O evento teve uma organização que permitiu a distribuição de alguns brindes, o que não era costume entre AMPU, acharam que estava tudo muito bem cuidado, muito funcional, de forma que foi bastante elogiada a AMPU e o funcionamento dela. Recebeu até destaque em reuniões da associação, pela forma como ela conseguiu superar completamente as reuniões anteriores, justamente pelo esforço da nossa equipe toda que se envolveu aqui em Assis. Qual é a avaliação que você faz da AMPU na cidade de Assis? Olha, a AMPU aqui sempre abrilhantou a nossa AMPU de São Paulo. Sempre nós contamos com muito apoio da AMPU daqui. Os professores sempre fizeram parte, né, tanto da diretoria, como fazem parte do conselho, né, estão sempre prontos para colaborar com a AMPU. E eu acho que o resultado desse evento, né, que consegue, né, com que vocês também participem, os estudantes todos participem, mostra a importância, né, que se dá a AMPU pelos professores aqui de Assis. Tá? E no próximo bloco falaremos sobre como se deu o andamento do evento e as atividades que ocorreram durante o 23º Encontro Estadual de História. Não saia daí, voltamos já! O
O Encontro Estadual de História deste ano contou com a presença maciça de estudantes, professores e pesquisadores. Em números, esta edição teve mais de 600 participantes, 25 seminários temáticos, 13 minicursos, 35 apresentações de pôsteres, 5 mesas redondas e 3 conferências. Os seminários temáticos são espaços para apresentação e discussão de pesquisas concluídas ou em estágio avançado de realização. Temas como História da África, Ensino de História, História da América e diversos outros assuntos foram debatidos durante os 4 dias de evento, que reuniu estudantes e professores da USP, Unesp, Unicamp, PUC São Paulo, Unifesp e outras universidades. Já os minicursos são espaços de atualização para professores do ensino fundamental e médio e alunos de graduação e pós-graduação, e foram ministrados durante toda a duração do encontro. As apresentações de pôsteres foram oferecidas para alunos da graduação, para que apresentassem suas pesquisas a nível de iniciação científica, dando a oportunidade para que esses estudantes dialogassem com outros pesquisadores e recebessem dicas e sugestões para suas pesquisas. Por fim, o evento realizou mesas redondas e conferências, que debateram temas de alcance nacional, como a atual crise política e o ensino de história nas escolas. Dentre as conferências, a primeira foi ministrada pela professora Maria Helena Capelato, docente de História da América da Universidade de São Paulo e presidente da AMPU Nacional, que discutiu o tema História, por quê e para quem. História, por quê e para quem. E eu apresentaria AMPU, por quê e para quem. Não é que eu vou falar muito da AMPU, mas a AMPU também tem o seu papel nessa história. O tema deste encontro, História, por quê e para quem, nos remete a uma reflexão sobre o ofício do historiador. No momento atual, essa indagação é muito oportuna, porque nos obriga a repensar o que significa ser historiador num momento de crise profunda que estamos vivendo no plano nacional e internacional. Para refletir sobre esse tema, recorro a Marc Bloch, nosso eterno mestre, que há muitos anos atrás colocou a pergunta: para que serve a história? O historiador definiu nossa disciplina como ciência dos homens do tempo e sublinhou o seu caráter humano de tal ciência que procura compreender o presente pelo passado e o passado pelo presente. Nunca pelas vias de um trajeto linear, mas levando em conta as rupturas e continuidades. Professora, qual que é a relevância de um evento de história dessa magnitude para o momento que a gente está vivendo em relação à política, à democracia aqui no Brasil? Bom, eu acho que todos os encontros da nossa associação, eles são muito importantes, porque sempre os temas são relevantes para se pensar as questões do presente, lembrando o passado. Mas neste momento eu acho que é especialmente importante, porque a nossa associação tem se manifestado muito com relação aos desmandos, às coisas que estão acontecendo nesse país, né? Então, como disse a presidente Dilma no seu depoimento, a história fará o julgamento, né? Então, eu acho que é verdade, por isso que eu citei o Getúlio Vargas. A história, ele entrou para a história, né? Então, eu acho que do ponto de vista, esses encontros são muito importantes, não só porque eles fortalecem o campo da história, do conhecimento da história, a possibilidade de estabelecer diálogos entre os vários historiadores que trabalham com várias questões diferentes, mas nesta conjuntura ele tem que ter uma conotação bastante firme de contraposição a todos os riscos que nós estamos correndo. Não só já o que aconteceu do impeachment, que a gente não pode aceitar, como é um golpe, como também pelos riscos que nós estamos
enfrentando, correndo, por conta de projetos como esse que eu mencionei, a Escola Sem Partido. Nós temos que ter um espaço para lutar contra essa possibilidade, né? Então nós estamos fazendo um esforço muito grande, uma campanha muito grande, e neste momento, né, dos encontros, esse momento é privilegiado para a situação que nós estamos vivendo. Qual a importância de se estudar história e para quem? Qual é o objetivo, qual é o sentido de se estudar história? Para quem? Bom, eu acho que, como eu disse, eu acho que a história é importante para todos, né? Eu acho que é muito triste, né, que um país como o Brasil, muito pouca gente conheça a nossa história, né? Tem oportunidade de conhecer ou desinteresse, né? Então eu acho que é para todos, mas ao mesmo tempo, mas também de outro lado, é muito importante, porque na formação, né, do conhecimento e na formação dos valores, o conhecimento do passado, ele traz uma visão do presente muito mais enriquecida, né? Então eu acho que ensinar a história, né, é um privilégio, porque você está lidando com essa questão com os jovens, né, com os adolescentes, e podendo contribuir para a formação deles, né? Então, formação, inclusive, que como está na Constituição, é uma formação também para a cidadania. Nós não ensinamos só a história, mas através da história nós tentamos ensinar a importância da democracia e do exercício da cidadania. O evento contou também com a mesa redonda intitulada História Indisciplinada, que foi composta pelos professores Wilton Silva, da Unesp de Assis, Silvana Rubino, da Unicamp, e Kátia Paranhos, docente da Universidade Federal de Berlândia. Vamos conferir como foi esse debate. Franz Boas concluiu, em 1932, desanimado, resignado, que ele não dispunha de informações históricas para estudar os povos, por exemplo, do Novo México. Que a humanidade tinha informações históricas apenas dos povos que dominavam a escrita. Então, como é que você poderia fazer uma história desses outros povos? Não queria dizer que eles achassem que esses povos não tinham história, mas eles achavam que eles estavam se, digamos, resignando diante da impossibilidade de se fazer história de que não tinha o quê? De que não tinha documento. Para dar um exemplo da importância, no caso, do discurso teatral, eu lembro alguns espetáculos do grupo de teatro Galpão, em que o discurso musical afeta o espectador não só por meio dos parâmetros sonoros, mas igualmente pela sua capacidade de sugerir imagens e de inventar espaços e lugares ao criar figurações cênico-dramáticas. O texto escrito tem uma presença visual, assim como a imagem. A palavra impressa é visualizada como quadro, tanto quanto a imagem. O ato de ler um documento ganhou um caráter diversificado e suas contribuições, por exemplo, da semiótica, auxiliam a perceber a existência simultânea de uma diversidade de linguagens que se constituem em sistemas sociais e históricos de representação do mundo. Entre todos os historiadores brasileiros com obras extremamente dignas, relevantes e que são, vamos dizer assim, que se mantêm ao longo do tempo no cânone, só 2 escreveram autobiografias. Por quê? Porque entre os historiadores, falar de si mesmo é calar sobre grandes injustiças, como já disse um poeta alemão, Brecht. Não é? Ao contrário, nas ciências sociais, como a antropologia principalmente, onde a figura do diário de campo força a uma reflexão sobre a sua identidade, a sua alteridade o tempo todo. No caso da historiografia, isso se torna uma espécie de naturalização. Eu existo numa cultura, eu estou dentro de um aquário, mas eu não percebo que existe esse aquário. Isso talvez seja um déficit, seja um limite da perspectiva historiográfica. Como que a história pode dialogar com a antropologia e quais avanços esse diálogo pode trazer para as duas áreas?
Olha, eu costumo aconselhar os meus alunos de História a fazer disciplinas em outras áreas. Eu fico muito feliz, outro dia eu descobri uma aluna lá fazendo uma disciplina de Antropologia. Eu os aconselho a fazer disciplina na Antropologia, na Sociologia, na Teoria Literária, na Linguística. Eu acho que as outras áreas, sempre no mínimo, trazem novas luzes por contraste. Seja para dizer, bom, eu faço de tal maneira, aquela outra profissão faz de outra. Eu acho que por contraste eu posso aprimorar melhor quem eu sou diante do conhecimento do outro, ou eu posso também, diante do conhecimento do outro, me fundir com esse outro e convidar esses novos conhecimentos para entrar, né, digamos, na conversa que eu estou levando aqui na minha área. Então, eu acho que isso o contato faz bem para todo mundo. Eu acho que boa parte do que a gente hoje tem desses campos disciplinares muito amarrados tem a ver com uma divisão de trabalho, uma divisão intelectual de trabalho, do que com a circulação das áreas em si. Vou te dar um exemplo quase bobo. Aqui a área pertence a alguns autores, os mais canônicos que todos lemos. Vamos pegar, por exemplo, o Marx. O filósofo vai dizer, o Marx é um filósofo. O economista vai dizer, Marx é um economista. O historiador vai dizer, Marx é um historiador. E o sociólogo vai dizer, Marx é meu, é um dos meus 3 porquinhos. Ele, naquele momento que ele escreveu, não estava preocupado em ser nenhuma dessas questões, porque essas questões não estavam postas na divisão do trabalho. Ele estava a fim de sentar e escrever o Capital e desvendar quais eram os mecanismos daquilo que a sociedade do seu tempo tratava como naturalizada. Ele não estava preocupado com categorias desse tipo. O Gilberto Freire, que o Will citou, ele é um pouco antropólogo, ele é um pouco sociólogo, ele foi classificado como sociólogo, mas, na verdade, todas essas áreas têm que ler. O Michel Foucault, todo mundo tem que ler. Então, no fundo, nós temos grandes pensadores que, através dessas áreas, eu acho que é quase um movimento tolo ficar puxando de um para o outro e fazendo essa divisão. Claro que tem um lado prático nisso. Meus alunos vão se formar em História, então eles têm que ter uma certa base de História. Mas, assim como isso na Unicamp é uma coisa minha. Eu sempre deixo as vagas abertas para os alunos que quiserem chegar. Tem professor que não gosta de aula de História, que tem aluno só aluno de História. Eu acho a maior farra quando chega um aluno de Geografia, quando chega um aluno de Sociais, quando chega um aluno de Economia. Por quê? Porque eles fazem a pergunta impertinente. Porque o aluno de História, que de repente está trabalhando com textos de um historiador qualquer, aquilo já está lidando com premissas que ele já conhece, ele sabe como navegar naquilo, ele não faz a pergunta boba, entre aspas, ele não faz a pergunta impertinente, ele não faz a pergunta que desarruma. E o contrário, eu quero que meus alunos de História cheguem nos outros cursos e façam a pergunta impertinente. Eu nunca vou esquecer de uma aula que eu dividia com uma professora antropóloga e que chegou um aluno de História e disse assim, vocês falam tanto de estrutura, mas afinal, o que é estrutura? Aí eu olhei para os alunos de Antropologia e falei, agora vocês vão ter que explicar. E aí eu acho que dessa conversa, enfim, talvez seja otimismo meu, mas acho que dessa conversa todos melhoram. Esta edição do Encontro Estadual de História contou também com a mesa História Ambiental no Brasil, uma visão em conjunto. Nesta mesa, o debate foi acerca das perspectivas para a história ambiental no Brasil e reuniu os professores Janes Jorge, da Unifesp, Kênia Souza Rios, da Universidade Federal do Ceará, Helenita Malta Pereira, professora da Unicentro, e Roger Colácios, da Unesp de Assis. Acompanhe um pouco dessa discussão. Gostaria de apresentar autores e reflexões que têm norteado nossas formas de refletir a relação entre natureza e cultura, história e meio ambiente. Trata-se de estudos que, de um modo ou de outro, inspiram-nos a pensar as relações várias entre os acontecimentos em escala mundial e cotidiana, e afinal, qual a nossa responsabilidade e participação em tudo isso. Desse modo, o tema do meio ambiente escancara os olhos do historiador para o presente. Por isso, eu quero começar citando o Walter Benjamin, que nas suas teses sobre história ele faz um desafio. E esse desafio é muito instigante para os nossos estudos. Na tese número 13, ele diz: a concepção de progresso do gênero humano ao longo da história é algo inseparável da concepção de que esta transcorra num tempo homogêneo e vazio. A crítica à concepção desse processo precisa constituir o fundamento da crítica à própria concepção de progresso. E na tese de número 14 ele diz: a história é objeto de uma construção que tem lugar não no tempo vazio e homogêneo, mas no tempo saturado de agoras. Pesquisando assim algumas imagens para trazer,
bem interessante, assim, você encontra muito, né, as cidades do Paraná, esses brasões, por exemplo, aqui de Curitiba, né, você vê a Araucária, ali a própria cidade que se chama Araucária, né, também tem o brasão. E eu achei bem interessante esse último, porque Curitiba foi sede da Copa do Mundo, né? Então você vê na imagem do cartaz, né, de cidade sede, já é colocado o símbolo da Araucária, né, com as bolinhas ali, a representação que se forma, né, nessa imagem. Então, assim, tem um trabalho bem interessante sobre isso, né? E é interessante que justamente a falta da Araucária, né, a falta física, né, todo o desmatamento, enfim, de que ela foi alvo, e hoje ela é colocada como um símbolo do Estado, né, uma coisa bem interessante de se analisar. Pensando que hoje, né, resta 11% dessa floresta de Araucária no estado do Paraná, então é bem interessante pensar como isso foi se transformando em símbolo, né? A questão que eu quero apresentar aqui é que os pesquisadores paulistas, em sua maioria, fizeram escolhas teóricas e metodológicas e, consequentemente, temáticas que marcam uma linha de estudos em história ambiental. Não afirmo que essas características sejam únicas dos historiadores paulistas, mas que elas se encontram consolidadas e representam a maioria dos trabalhos em história ambiental desenvolvidas no Estado. Portanto, eu considero, como hipótese geral, que há um conjunto de elementos que denotam essa historiografia. Professora, qual é o benefício da AMPU para o avanço nos estudos da história ambiental? Então, o que é bacana é que a cada AMPU a gente percebe que os grupos de estudo sobre história ambiental, eles se multiplicam, né? Então, que nos anos 90 eram aquelas poucas pessoas que apresentavam e que parecia estranho ao ofício do historiador. Agora parece absolutamente familiar o nosso ofício, quer dizer, nós fazemos parte disso. A história ambiental é uma discussão de historiador, né? E que, portanto, a gente percebe, por exemplo, nessa última AMPU, nessa AMPU que nós estamos presente, a diversidade de trabalhos que estão sendo propostos, que estão sendo feitos por todo o Brasil. Então, é da máxima importância que a gente se encontre, e é a partir desses encontros que a ideia se multiplica, né? E que a gente vai seduzindo mais e mais os estudantes para a discussão, que é a discussão que nos coloca de forma escancarada com o tempo presente. Qual é a grande angústia hoje no mundo? É a questão ambiental, é a questão da discussão da natureza, é a discussão ecológica. E como o historiador não estuda o passado, nós estudamos o que está vivo e a relação do vivo no tempo. Então, a questão ambiental hoje é uma questão da máxima importância nas reflexões do historiador. Na conferência de encerramento, a professora Circe Maria Bittencourt, da PUC de São Paulo e presidente da AMPU estadual, discutiu o tema História na Escola, democratização da experiência e dos conhecimentos humanos. Nós temos, evidentemente, e eu acho que nós precisamos cada vez mais ter um diálogo bastante intenso entre historiadores, sua produção historiográfica com as pesquisas e práticas das áreas de ensino. Esse entrosamento é mais do que necessário. Esse ano, inclusive, nesses próximos anos, nós vamos fazer, dentro das propostas da AMPU, fazer diálogos com os historiadores, né, para aproximarmos mais, né, essa produção historiográfica e os historiadores que as produzem, dos pesquisadores da área de ensino, daqueles que estão, né, debatendo os currículos, porque eu acho que o que virá aí pela frente necessita de um aprofundamento muito grande entre essa produção historiográfica e as propostas que estão em andamento, para nós nos fortalecermos na defesa, né, de um ensino de história para todos, em todas as escolas brasileiras, de todos os níveis. Nós sempre batalhamos, né, eu já fiz parte de produção de currículos várias vezes na minha carreira.
inclusive, eu participei, eu sempre conto essa história que eu acho muito importante, eu participei da organização de currículos de escolas indígenas, né? Então, de escolas quilombolas, eu já participei de várias experiências sobre organização de currículos. E agora nós vamos ter um enfrentamento, evidentemente, com a questão da formação dos professores. Vai estar intimamente ligada à constituição da Base Nacional Curricular e os cursos de licenciatura vão ser altamente atingidos. Na sua opinião, quais seriam as grandes dificuldades para o ensino da história hoje no Brasil? Uma pergunta longa, hein? Não, são muitas as dificuldades, mas também são muitas as facilidades, porque eu acho que, no fundo, todo mundo gosta muito de história. Agora, a gente precisa aprender a saber o que é importante de ensinar a história. Porque a história é tanta coisa, né? Então, nós temos que ter clareza, né, de conteúdos significativos, né, a serem trabalhados nas escolas, no ensino, de um modo geral. Ao mesmo tempo, tem uma metodologia que também desenvolva a capacidade intelectual dos alunos, porque sempre se pensa que a história não desenvolve nenhuma capacidade intelectual, né? E essa também eu acho que depende de um grande esforço metodológico, né, nessa formação dos alunos, das novas gerações, para entender o que é, né, você conhecer história. Né? E para que serve para a tua vida particular, não serve só, né, para uma vida intelectual, né? Não é só para discursar, porque muitas vezes você usa a história para discursar sobre a história. Mas não, para a tua própria vida pessoal. Eu lembro que eu fui uma aluna, né, da Emília Viotti. Uma vez ela era professora de metodologia de história e teoria de história. Ela passou um filme para a gente, naquela época não tinha vídeo, era filme mesmo, tinha que passar com 1965, por aí. Ela passou um vídeo na aula de teoria de história. E passava um casal, né? Primeiro uma mulher, depois um homem. Então ela falava assim, o homem dizia: eu casei com a minha mulher, agora eu sempre na minha vida eu era filho de uma artista, eu nunca tive casa, eu morava atrás do teatro, enfim, eu não tinha um lugar fixo, minha mãe viajava, né? Eu não ficava sempre na mesma cidade, então eu queria casar, ter uma mulher que ficasse em casa e cuidasse de mim. E agora eu tenho que me separar dela porque ela vai trabalhar, eu não quero que ela trabalhe fora. Mulher minha tem que ficar em casa. Aí acabava, aí vinha a mulher, ela falou, minha mãe sempre falou, nunca viva só dentro do lar porque você vai se matar, você não vai ser ninguém, você só fica lavando, passando, cozinhando, cuidando de filho, e você tem que viver a vida também. E ela queria trabalhar fora, arranjou emprego, depois que a filha cresceu, não sei o que lá, e aí eles estavam se separando. Aí acabou o depoimento, a Emília falou, quem tem razão? O homem ou a mulher? Aí foi um debate, né, não sei o que, na sala, depois ela falou, tá vendo, a história serve para isso, até para você entender o que você faz da tua vida. Isso aí seria possível no século XIX? Não, porque a mulher não podia trabalhar, né, nem tinha emprego, né, fora de casa, a urbanização não tinha acontecido. Então você vai vendo por que os hábitos e as culturas, a forma do casamento, tudo muda, né, de acordo com a história. Então a história serve para isso, entendeu? Também para a tua própria vida. A TV Unesp vai ficando por aqui. Você pode conferir mais informações sobre a AMPU de São Paulo e esta edição do Encontro Estadual de História no site www.ampusp.org.br. Não deixe de conferir também o nosso site www.assis.unesp.br/TV Unesp, onde você pode conferir todas as nossas produções. Até o próximo programa. Tchau!